Olá, está começando mais um episódio do Deu Lucro Podcast. O podcast que existe para dar mais lucro para você, seja para os seus negócios, ou seja para a sua família, os seus relacionamentos, a sua intimidade com Deus. E hoje o episódio está muito especial. Eu, como sempre, estou muito bem acompanhada do meu digníssimo sócio e esposo de vida, Lucas. Dá um oi pro pessoal, vida. Bem, se Carol me chama de digníssimo, eu não posso falar nada menos do que isso. Estou aqui com a minha digníssima esposa. O episódio de hoje está muito bom. Fica com a gente vai aprender muita coisa. Gente, o convidado de hoje é muito especial. O que eu gostaria de começar falando? Fica até o final, tá? Porque vai valer a pena. Por quê? Porque esse empreendedor, ele, depois de ter vivido mais de 20 anos no mercado executivo, passou pelo mercado financeiro, de construção civil e imobiliário, né? Além de ter um currículo lindo, né? Formado na USP em administração, ter algumas especializações na área de finanças, ele teve uma grande sacada no mundo empreendedor no que se refere à inovação. Porque depois dessa longa jornada, ele com certeza já era muito bem remunerado como executivo. Ele decidiu empreender e ele fez isso não de uma forma tradicional. Ele olhou o mercado, viu o que estava faltando e decidiu criar a Viva Listo, uma empresa que ela já nasce inovadora, por focar no ramo imobiliário de alto padrão e atender aí todas as imobiliárias de um setor, né? Então, ele hoje tem uma grande rede de clientes e ele presta um serviço de excelência para todos eles. E hoje a gente vai falar sobre ele, sobre empreendedorismo. Muito bem-vindo, Eduardo, ao Deu Lucro. Obrigado, Carol. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui, diretamente de João Pessoa. E que terra linda, né? Cidade incrível que eu não conhecia até então. Já viajei bastante, principalmente a trabalho pelo país, mas João Pessoa especificamente, não sei como não conhecia, porque me surpreendeu mesmo a cidade, não só pela beleza natural, mas pelas pessoas, pela estrutura e tudo mais. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar e aprender também com vocês. Quero saber um pouquinho mais do negócio de vocês também. E obrigado, e vamos em frente, vamos lá. Muito bem, o Eduardo, gente, que hoje mora em São Paulo, lá em Alphaville, que atende especialmente lá, além de outras regiões, né? Mas que veio aqui a João Pessoa, né, para a gente participar do Equity Club, do nosso querido amigo Marcos Varandas, e que a gente teve a alegria de se aproximar mais, né, Eduardo? Sim. Quero dizer para ti que é uma alegria te receber nessa terra linda que a gente escolheu para viver também. E eu quero começar perguntando, tá, Eduardo? Vamos lá. Eu vi aqui que na sua trajetória profissional você já era um cara de resultados. Você foi ali crescendo na carreira, você teve a oportunidade de ser um executivo, de estar no mercado financeiro, de construção civil, mas chegou um momento que você bateu na mesa e fala, eu vou empreender. E eu queria saber qual foi a tua motivação. Se foi uma motivação, se foi uma decepção, eu digo, sempre é gerado por um sentimento, né, aquela virada. Mas eu queria saber qual é a tua história com o empreendedorismo. Legal, vamos lá. Acho que a primeira coisa bacana de dizer é que eu vejo o empreendedorismo, eu gosto bastante de repetir isso, como uma atitude e não como você ter um CNPJ. Legal. Todo mundo é empreendedor e deve se encarar dessa forma, porque é uma atitude. Empreender é você ter a responsabilidade sobre o seu negócio. E na carreira e na vida, acho que cada um é responsável pelo seu negócio. Nós somos um negócio em si, né? Eu lembro, para quem é mais antiguinho vai lembrar dessa revista aí. Tem uma revista que era famosa antigamente, que chamava Você S.A. Vocês lembram da Você S.A.? Uhum. Poxa, achava um nome sensacional, porque falava de carreira, falava das pessoas. Legal. Né? Então é isso. Você é o seu empreendimento. Então é uma questão de atitude, até para poder quebrar um pouquinho. A gente vê muito no mundo corporativo essa relação colaborador, empresa, muito paternalista, né? E deveria ser muito mais encarado como uma relação cliente-fornecedor, né? O teu empregador é o teu cliente e você é o fornecedor de algo para esse cliente. Seja você tendo um CNPJ, tendo um negócio, sendo um profissional autônomo, ou seja dentro de uma corporação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Sempre tive essa atitude empreendedora desde cedo. Também já empreendi com outros negócios desde menino.
Com qual idade você começou as suas primeiras atitudes empreendedoras? Que você se lembra, assim, Eduardo? Acho que eu tinha uns 16, 17 anos fazendo festa no colegial, Olha assumindo risco, só, o batendo cabeça. Promotor de eventos. E depois indo para a faculdade também. Tive até uma empresa de formatura na época de faculdade. Uau! E isso vem um pouco de família, né? Meu tio tem uma loja de tintas, meu pai foi empreendedor também na área de construção de engenharia civil. E meu tio também tem uma empresa, então a gente já viu todo mundo batendo cabeça pra caramba e a gente quis bater cabeça Legal. também. Não é bater cabeça, pessoal, aqui é uma jornada, Sim. tem que ter muita resiliência e você aprende muito nessa jornada. E empreender é assumir riscos, né? E quando foi essa virada? Foi quando eu estava no Santander, muita coisa acontecendo. Você era, então, funcionário do Santander. Isso. Há quanto tempo? Eu fiquei 6 anos no Santander. E aí, muita coisa acontecendo, na época que estava lá com a compra do Banco Real junto, 2 bancos em um. Eu lembro, gente, inclusive, o Banco Real foi o primeiro banco a acreditar em mim. Me lembrei agora que quando eu era universitária, quebrada, assim, né? Tinha mal dinheiro para pagar a faculdade e tudo. E o Banco Real me deu um cartão de crédito de R$400, que eu torrei tudo. Meu nome foi a primeira minha experiência com um nome para negativação. Então, saudoso Banco Real. Isso é muito legal do Banco Real, porque ele era o banco no Brasil, na época, que tinha a maior abertura de conta de forma orgânica, né? Que o cliente buscava o banco para abrir conta, num processo que era duro você conquistar uma nova conta. E ele tinha uma grande retenção de cliente também por causa disso. Né? Porque desde o início da jornada ali do cliente, era uma relação bem legal que o Banco Real tinha. Enfim, algumas coisas dentro da corporação não estavam mais me agradando. Eu optei e falei, então, vou sair, vou seguir a minha vida. Isso eu acho bem bacana, assim, e fica o recado para quem está no mundo corporativo, que a gente brinca, né, com várias pessoas que saíram também, fala assim, existe vida fora do banco, Olha né? só. Existe vida fora da corporação. Que também fica aquela ideia de que, poxa, eu estou no emprego é seguro. Gente, não é seguro. Não é. Nada é mais inseguro do que você ficar na zona de conforto. Sim. Porque cada dia mais a gente só tem uma certeza, que o mundo está mudando cada vez mais rápido. E a gente vai viver num ambiente de certeza. Então, quanto mais você conseguir viver nesse ambiente e se virar dentro dele, criar alternativas, mais você está seguro. Porque segurança não existe, né? Talvez nem dentro do setor público, né, Lucas? Pode dizer, tem suas inseguranças. Mas você pode ser demitido a qualquer momento também. Então, eu vejo muita gente ficando infeliz, insatisfeito, porque acha que é seguro. Mas não é. E outra, é a sua vida, né? Então, assim, estava num ambiente que não estava mais me agradando. Foi uma escola incrível, tenho portas abertas com todo mundo lá. Mas foi um momento que eu decidi sair e fazer algumas coisas diferentes, porque eu queria buscar algo onde eu tivesse mais feliz, eu tivesse com objetivos de vida, com um propósito diferente. Então, foi nesse momento que eu resolvi sair. E quando saí, não fazia muita ideia do que ia fazer, tá? Só resolvi que aqui eu preciso me movimentar. E aí foi um momento que... Porque se eu ficasse também, ia ficando e não ia para lugar nenhum. Então, na época, eu resolvi sair aí fui pensar para onde que eu iria. Eduardo, você falou uma coisa interessante, né? Quando decidiu sair, você não sabia muito bem o que ia fazer. A pergunta é a seguinte, você acredita que... Porque, assim, muitas vezes, quem está nos acompanhando, às vezes também não sabe o que vai fazer. E pode gerar alguma sensação de incerteza sobre o futuro. Mas a pergunta é, não saber, ou melhor, saber o que não quer também ajuda? Porque você saiu sem saber, mas você estava ali, estava claro para você que você não queria mais aquela realidade. Então a pergunta é, saber o que eu não quero também ajuda na decisão, sem necessariamente saber o que quer? Em termos assim de visão de futuro, né? Porque no empreendedorismo a gente sabe da importância da visão, de olhar para frente, só que para dar os passos seguintes serem dados, a gente precisa... Você falou algo muito legal, né? Empreendedorismo é atitude, né? Então a questão aqui que eu quero trazer para a pergunta é, saber o que eu não quero também ajuda na decisão? Com certeza, porque daí você já começa arriscar ali das possibilidades aquilo que você não deseja, né? Então, por exemplo, eu desejava um ambiente em que eu pudesse
inclusive, contribuir mais e participar mais. Não que eu não fizesse isso dentro do banco, mas era um momento ali muito difícil de se enxugar, né? Eu tinha uma equipe ali com... Não lembro se tinha 14 ou 17 pessoas, mas eu lembro que eu tive que demitir 9 pessoas. Então, sem muita explicação do que vem adiante. Então, a maneira que as coisas foram acontecendo não estavam legais. E aí eu resolvi sair. Por exemplo, uma das coisas que eu não queria mais é trabalhar num ambiente em que não se sabe muito bem para onde as coisas vão e está todo mundo ali, cada um querendo salvar o seu, né? Então, esse ambiente eu não queria mais trabalhar. Um ambiente com uma cultura que estava pesada, assim, lá tinha uma cultura muito forte de competição, de crescimento, isso era muito legal. Mas também tinha um ambiente muito ruim de conflitos internos. Eu brinquei aqui um pouquinho antes da gente conversando, né? São várias empresas dentro de uma única grande empresa. Quem imagina que uma grande empresa é tudo organizadinho. Gente, esquece, não é assim, sabe? É um ambiente meio caótico, sabe? É um caos com uma certa ordem e uma luta interna gigante. Então aquilo não estava me satisfazendo, aquilo eu não queria. Eu queria um ambiente um pouco mais saudável de trabalho e de relação com as pessoas, sabe? Então isso é algo que eu já sabia que eu não queria. Então não gostaria mais de trabalhar numa situação assim. E buscar algo com um pouco mais de propósito de vida, que pudesse ajudar de alguma forma mais as pessoas junto naquele ambiente, sem que fosse algo puramente vem trabalhar, ganhar o seu dinheiro e ir embora para casa, né? Então, com certeza te ajuda a começar a dar alguns nortes, né, do que fazer. Legal, o Eduardo falando, eu fui lembrando, Eduardo, dessa época em que houve essa fusão, né, Santander, Banco Real, porque eu sou advogada de bancários, né? Então eu acompanhei muitas demissões acontecendo naquela época, né? Sim. E aí eu lembro, né, que os meus clientes eles ficavam desesperados, porque iam perder aquela falsa segurança que teriam. E quem não foi demitido temia ser demitido logo depois, porque realmente foi uma grande incerteza. Eu achei legal a frase que você colocou, que existe vida fora do banco. E o teu posicionamento, a tua mentalidade te diferenciou. Eu acredito que foi decisiva para a sua jornada hoje, né? Que hoje a gente pode compartilhar tantos aprendizados que você teve e hoje colhe os frutos, né? Colhe os resultados. Mas naquele momento, ao invés de pensar o que eu vou fazer para continuar aqui, você se viu ali, né? Como o protagonista realmente da sua história e falou, esse ambiente para mim não serve. Então, se esse ambiente para mim não serve, ou seja, você demitiu o banco, né? O que eu vou fazer agora? Eu acredito que essa sua, né, decisão, saber o que não queria aquilo para você, e tem que ter uma mentalidade diferenciada, porque a maioria vai pensar como que eu faço para garantir esse emprego, né? É diferenciada. E acredito que o aprendizado que fica para mim é que a mentalidade, mesmo que você ainda não esteja vivendo aquilo que você quer, ela é decisiva para te levar para viver. E aí você hoje empreende já, né, há alguns anos e com certeza já colheu muitos resultados, mas também aprendizados, muitos desafios, muitas dificuldades. E eu queria agora te perguntar se essa decisão valeu a pena, Eduardo, ter decidido empreender, te proporcionou aquilo que você almejava, que era, primeiro, você ser protagonista da sua história, construir, né, em busca do seu propósito, e fazer do seu jeito. Conta pra gente. Nunca foi fazer do meu jeito, né? Esse é o primeiro ponto, assim. Mas poder ter um pouco mais de liberdade para escolher e fazer algo que realmente pudesse impactar outras pessoas e algo que pudesse realmente fazer uma diferença. Esse era um primeiro ponto. Tanto que nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi estudar para o concurso para o Itamaraty, para o Rio Branco. Falei, pô, isso aqui é legal, né? Impacta, representa o país e tudo mais. Mas eu também não me via dentro de uma repartição pública. Estudei 6 meses, falei, poxa, quer saber? Eu tenho um prazo, porque também não foi na loucura, né? Eu tinha ali um prazo de 1 ano e meio a 2 anos que eu conseguiria ver para onde caminho eu ia. Legal. Então é importante também fazer essas mudanças, mas não, vou seguir e sair andando, né? Tipo, não dá, porque você vai colocar em risco muitas outras coisas. Então tem que ser um pouquinho mais pensado. Também tem que ser importante fazer com responsabilidade.
Eu vejo muita gente, às vezes, sai de uma empresa ali e, tô saindo, sai a semana seguinte. Eu pedi demissão, fiquei 6 meses na empresa ainda. Sabe? Porque se eu saísse naquele momento, eu ia prejudicar as pessoas que estavam ficando. Legal. E, inclusive, minha própria posição não seria reposta porque não tinha orçamento, porque o banco estava enxugando. Eu fiquei 6 meses até sair para poder ter uma responsabilidade com as pessoas que estavam lá. Então, assim, eu saí buscando isso e me perdi, Carol, me perdoa. A pergunta é se valeu a pena tomar a decisão de empreender. Valeu a pena, com certeza. Valeu muito a pena. Foi um período de... Eu estou nessa situação já de seguir minha própria vida, assim, empreendedora já há 14 anos. Uau! 14? 14 anos, passa rápido demais, né? Principalmente depois que os filhos nascem. E valeu muito a pena, assim. Às vezes, financeiramente, você pode falar, poxa, eu poderia ter ficado melhor, mas é sempre, se a gente ficar pensando no, e se, você pira a cabeça também. Então, é sempre bom olhar para frente. Legal. Mas a gente pensa também, né? Do tipo, empreender não é fácil. Principalmente quando você começa, vocês estão nessa, você sabe, você tem que cuidar de tudo. Né? Não tem a intranet que você vai mandar uma mensagem para resolver o teu computador, do escritório ficar limpo. Você é a intranet. Você tem que cuidar de tudo. Tinha épocas que eu sonhava que eu estava dentro do banco ainda, porque por causa dessa falta de estrutura, que você tem que bater o escanteio e subir para cabecear, literalmente. Sim. E eu vejo que muita gente que entra para empreender, às vezes ela procura os motivos errados. Do tipo, ela acha que vai ser mais fácil, porque não vai ter o chefe. Gente, esquece, vai ser bem mais difícil. Você não tem hora. Outro dia eu vi uma reportagem que falam que os jovens, 2/3 dos jovens... Eu sou jovem também. Nós com certeza. Jovens, mas 2/3 dos jovens até 28 anos, se eu não me engano, querem empreender. Agora, os motivos me deixou assustado. Os motivos eram para eu trabalhar a hora que eu quero, para eu poder fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Gente, isso... se for por esse caminho, vai bater a cabeça. Deixa eu te contar a verdade aqui, que não é aí, né? Porque quem decide a hora que você vai trabalhar, o que você vai fazer, é teu cliente. Não é você, sabe? Dá para você colocar regra nisso. Tem uma flexibilidade, porque você é dono do seu tempo. Mas esses conceitos, por conta disso, realmente é um problema. Então, vale a pena, mas tem que entender que você está tendo que servir a necessidade de alguém quando você vai empreender. E não a sua própria necessidade. Se você conseguir casar isso dentro daquilo que você se realiza, é importante também dizer que é muito melhor você gostar do que faz do que querer fazer aquilo que você gosta. Legal isso. Então, você consegue entregar algo e se realizar dentro daquilo. Agora, se for para fazer só o que eu gosto, poxa, você vai ser infeliz novamente. E aí você vai descobrir que o problema não era o trabalho que você estava, mas que o problema está ali dentro, né? É aquele ditado que fala que não adianta se fugir para quilômetros de distância porque você não vai fugir de você mesmo. Então, é sempre bom ter essa visão de que você está ali servindo para um cliente ou para alguém e podendo estar vinculado a algo que você se realiza ali dentro e sabendo que 80% é transpiração, 20% inspiração e vai ter muita pedra no meio do caminho, muita queda, muito problema e ter que ser resiliente pra caramba. Às vezes muito mais do que dentro de um trabalho ali como colaborador, como CLT, como sendo remunerado, né, por aquilo que está fazendo. Uau! Olha quantos aprendizados. Agora eu tenho uma pergunta, Eduardo. Beleza, você decidiu empreender, escolheu o mercado imobiliário. Contudo, você teve uma atitude ousada de fazer uma coisa que o mercado não tinha feito ainda. E aí surge a Viva Listo, ou seja, você além de empreendedor, você é um grande inovador. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse seu raciocínio, para que o nosso público eles possam hackear um pouquinho da sua mentalidade, a forma de pensar em negócio e em mercado. Como que vem a ideia de criar a Viva Listo? Veio a partir de tombos, não foi a partir de coisas super geniais, assim. Resolvi montar depois, junto com meu pai, que é engenheiro, uma construtora, trabalhar na área de engenharia civil. E aí sempre acabamos tendo dificuldades ali, esse trabalho em conjunto
não foi fácil, assim, aí a gente Trabalhar separou. em família é um desafio também. Separou logo no início, aí eu me vi ali sem o engenheiro, não sou engenheiro, com contratos e tudo mais. Bom, aí o negócio foi seguindo. Mas aí chega lá, 2015 para 2016, o governo Dilma para tudo, assim, tudo no mercado a gente estava ali com alguns contratos para Minha Casa Minha Vida, fazendo obra pública também, paramos de receber, assim, aquela crise ali de 15, 16 foi bem complicado. Eu tentando inovar, inclusive, no mercado de construção civil, que era muito duro também para você inovar. Tentei colocar métodos de construção industrializado. Aí fui descobrir que era difícil você chegar em preço, por exemplo, trabalhando ali com light steel frame, é difícil chegar em preço porque você tem isenção de IPI para produtos brutos na construção civil. Você fala, o Brasil não inova. Não inova porque você tem uma questão de direcionamento que na construção civil que métodos industrializados custam mais caro porque você é super taxado em relação a impostos, enquanto produtos brutos como o aço bruto, o ferro, o tijolo, a areia, ele é isento de IPI. Por quê? Até se você pensar, a pessoa que trabalha com método industrializado não é a mesma que trabalha com método tradicional. E até por uma questão que você vai gerar um problema social enorme se você libera isso de uma hora para outra. Então tem essa questão do governo. Bom, tentava inovar, era bem difícil. E aí foi quando eu fui para o mercado imobiliário, vendo ali que eu brinco, né, que na época até hoje meio parecido ainda. A gente compra e vende imóveis, tipo que nem Dom Pedro comprou a chácara de Petrópolis, sabe? Vai ali, o cara apresenta, tem que ir no cartório, aquela coisa tradicional pra caramba. Você via, tem que tirar a certidão dos 10 cartórios. Gente, é uma coisa mas tão arcaica, não dá para ser assim, né? E eu busquei o meio imobiliário para tentar sair um pouquinho dessa loucura que era o meio de construção civil, com muito risco aportado, tanto risco financeiro quanto risco de engenharia, risco de pessoas mesmo envolvidas numa obra. E aí fui para o mercado imobiliário com uma carteira de administração de locação. Aí foi quando eu vi assim, poxa, tem uma leva de corretores imobiliários nesse mercado, um mercado super pulverizado, trabalhando sem estrutura nenhuma. O papel do corretor de imóveis era praticamente pré-industrial. Lembra que a gente aprende na escola ali que o artesão tem a ferramenta, ele faz a jornada toda de comprar, cortar, medir, entregar e vender o produto dele. O corretor de imóveis ele não faz tudo, né, dentro desse processo. E não dá para você faz tudo sem entender, sem ter especialização, né, onde que ele atua. E aí foi onde veio a sacada de, assim, de trabalhar na Vivalisto, de criar a Vivalisto, porque esses corretores eles buscavam a imobiliária para poder ter acesso a produto, para poder ajudar ele em todo o processo de análise de cliente, de pós-contratação. Aí eu pensei, opa, tem um business aqui. Na época o Quinto Andar estava despontando, ali em 2016, 2017, o Quinto Andar começou a voar. Eu falei, vamos pensar alguma coisa aqui dentro. E aí em 2019 nasceu o Vivalisto, olhando também uma tendência de mercado em que, a hora que a gente olha para a base do Cresce, a gente tem 9 corretores para cada imobiliária. A hora que a gente olha os novos registros, tem 5 corretores para cada imobiliária, ou seja, já são núcleos pequenos de negócio, super pulverizado. E a tendência é que esse núcleo de negócio ele diminua ainda mais, porque com o fenômeno das redes sociais, digitalização, o acesso ao cliente, né, ao lead, escancarou. Não é mais o jornal da cidade, não é mais pagar uma fortuna ali para Zap, na época nem existia o OLX, e que estava na mão da grande imobiliária, que tinha ali a loja bonita na avenida principal da cidade, ficou muito na mão do corretor. Ele ganhou capacidade de se posicionar, sabe, de chegar ao final daquele cliente. Ele não queria entregar mais ali 60% da comissão para a imobiliária, ele ficar com 40%, sendo que ele que tinha que se posicionar, ele que fazia esse papel de faz tudo. Então a gente viu, opa, tem um business aqui para essas imobiliárias regionalizadas, nichadas, que conhecem teu cliente e precisam de estrutura. E aí foi onde nasceu a Vivalisto. Eu, aí em 2019, vendi a carteira de administração de locação para não concorrer, porque havia um conflito de interesse, para ser, na verdade, essa plataforma, né, essa rede onde essas imobiliárias têm ali toda a estrutura para se especializar. Não fazer mais toda a jornada como um processo pré-industrial, mas sim ficar especializado, que é o quê? No atendimento ao cliente, trabalhar como um consultor de negócios para aquele cliente, não mais como um vendedor, um empurrador de produto, porque o cliente hoje, se ele quiser chegar no produto, ele chega. Mas
por que ele vai comprar determinado produto, o que vai trazer segurança na transação, sabe? O que vai ajudar ele a escolher por esse produto e não por aquele produto. Então, o papel do corretor nesse processo todo, ele muda muito. E para isso, essas novas imobiliárias, esses novos empreendedores imobiliários precisam de uma estrutura diferente. E aí é onde nasce a Vivalista para poder inovar e trazer um método de trabalho diferente que empodera essa turma toda e entrega para ele tudo que ele precisa de sistema, serviço, para ele ficar focado realmente na atividade comercial. Então foi a partir de um problema que me fez abrir o olho para um outro pedaço do mercado que eu já tinha contato e a partir de uma necessidade que a gente via no mercado para os clientes que também passavam por uma jornada ali ruim, né? Porque não dá para ser especialista fazendo tudo. E também a partir de um movimento de mercado que a gente estava vendo, que era esse mercado que já é pulverizado, pulverizando ainda mais. Então a gente veio para poder trazer especialização, poder aglutinar essa turma toda debaixo de uma rede onde entrega processo, qualidade, até autoridade de marca e também tecnologia para que eles façam aquilo que é importante, que é o atendimento ao cliente e com isso melhorando muito a experiência também de quem está ali na ponta. Então, para ver se eu entendi direito, Eduardo, a Vivalisto, ela chega ali como uma grande aliada das imobiliárias e aí o teu nicho é para imóveis de alto padrão, né, transações que envolvem imóveis de alto padrão. Ou seja, o papel do corretor, ele foca na prospecção do cliente e na venda do imóvel. Depois disso, a Vivalisto assume tudo? É isso mesmo? É isso aí. A gente cuida de todo o processo transacional, que a gente chama depois do aperto de mão do cliente. Então, a gente tem basicamente 2 fases nessa etapa comercial, né? Nessa etapa de uma compra e venda ou de locação de imóveis também. A etapa comercial, que a gente chama, que é o atendimento ao cliente. Então, nessa etapa, o protagonismo é total da imobiliária e do corretor. E nós estamos no apoio. Apoio como? Com ferramentas, né? Então, ele tem lá um site imobiliário, um CRM, Legal. Toda a parte de gestão de imóveis para cadastrar os imóveis dele, uma ferramenta de compartilhamento desses imóveis com outros parceiros da rede, compartilhamento de demanda. Tipo, eu tenho um cliente, mas eu não sei, eu preciso de imóveis para esse cliente. Não tem como eu ter todos os imóveis do mercado, principalmente no mercado de secundário, de revenda. O Lucas tem um imóvel, poxa, eu consigo contactar o Lucas, ver que ele tem esse imóvel, ou colocando lá, eu tenho um cliente, o Lucas vê, opa, legal, me contacta, a gente faz negócio junto Legal. Dentro da rede, incentivando eles com análise dos imóveis que eles captam, com análise desses clientes quando eles saem para poder começar a atender o cliente. A gente tem estrutura de crédito imobiliário, estrutura de análise desses inquilinos. Então, nós estamos no apoio para que ele fique focado realmente no atendimento, entregue a melhor experiência e também tenha um ganho de eficiência comercial. Apertou a mão do cliente. Opa, Lucas, vamos fechar um negócio aqui. Fechou o negócio, eu, corretor, coloco os dados no sistema da transação e aí tudo começa a acontecer dentro de uma esteira ali também com muita tecnologia, com especialização. Os clientes já recebem um termo de aceite de proposta ali, pode ser num sábado jantando com o cliente, eu fechei, o cliente já recebe um WhatsApp de quem vai tocar a transação, link para subir documentação, um termo de aceite para poder amarrar a transação e aí tudo acontece dentro da nossa jornada e aí a Vivalisto assume a transação e o corretor vai ficar focado em vender. É uma passagem de bastão. Ele não põe mais a mão em documentação, não vai cuidar mais de análise, não vai pegar certidões dos clientes, depois falar com o cliente. Tudo está sendo tratado ali dentro. Então, a gente levanta certidões, faz análise dos imóveis, faz análise dos clientes, conversa com os clientes também para poder trazer especialização, faz escrituração, registro, crédito imobiliário, vistoria no caso da locação. Enfim, a gente cuida de toda essa parafernália de pós, que é coisa pra caramba, não é simples. Demandam áreas diferentes de especialização. Imagina, antigamente o corretor tinha que fazer isso tudo sozinho e ele está focado em vender. Então a gente passa a ser o protagonista, ele passa a ser o apoio quando a gente precisa de alguma relação um pouco mais fina ali ou envolve alguma questão comercial que não foi tão amarrada, a gente traz ele de volta para o trabalho. Então isso daí traz muita eficiência para ele, para que ele realmente aumente ali as vendas dele, porque daí ele se torna um especialista naquele segmento, em gerar leads, em atender clientes e fazer mais negócios, que a gente gosta de falar. Muito bom. Eu lembrei de uma frase agora que eu já ouvi muito, que fala o seguinte, que você não precisa saber de tudo, mas você precisa conhecer quem sabe. E aí você falando tudo que a Vivalisto entrega, fica muito claro que para o corretor
ele não precisa gastar tanto tempo aprendendo sobre burocracia, sobre sistemas. Por quê? Porque isso a Viva Listo já tem. Aí. E se ele quiser se especializar, se tornar um profissional cada vez mais diferenciado, o foco dele é estudar a venda, né? E a gente acaba convivendo com muitos corretores, porque nós temos um negócio na área imobiliária, que é de leilão, né? Que você sabe. E a gente ouve muito isso dos corretores, que muitos eles saem ali, né? Pegam, crescem, e eles não sabem esse caminho burocrático. Só que a boa notícia é que eles não precisam saber. Basta eles terem uma boa parceria, como a Viva Listo oferece, e eles vão focar em vender realmente, né? Fazer Sim. tudo isso que a estrutura chega. Muito legal. Olha, Carol, parabéns pela inovação. E eles também, desculpa, só poder complementar, Claro. não é só a questão de saber da parte burocrática, senão até quem está ouvindo vai pensar assim, pô, a Viva Listo então é para o corretor, ela concorre com a imobiliária. Não a imobiliária, o papel dela também não é esse, a imobiliária é um escritório comercial. Sabe, ela não tem que entender de tecnologia, ela não tem que entender de cada linha do processo, porque a gente vê as imobiliárias crescendo, apoiadas na gente, porque ali lembrando, é um núcleo pequeno, principalmente, dessas imobiliárias. A gente está falando ali onde o sócio está na linha de frente, Legal. junto com o corretor de imóveis. O papel dela, a gente estava ali, esses dias lá no Equity Club, 2 dias só falando de liderança. Olha o trabalho que dá só para você cuidar da liderança de uma equipe. Então, se você pensar no papel desse dono de imobiliário, desse sócio de imobiliária, ele tem que entender da estrutura comercial, da estratégia do negócio dele, ele tem que liderar a equipe dele, gerir uma equipe de vendas, cuidar do marketing. Só nessa frente comercial já tem coisa pra caramba para ele fazer e se especializar. E se ele não se especializar, ele vai ser engolido por quem está se especializando. Não adianta querer ter esse papel de faz tudo novamente, aí vou ter uma estrutura gigante lá dentro que vai tirar o meu foco daquilo que me traz resultado, que é vender. Então, o que a gente realmente entrega é essa segurança para ele ficar focado naquilo que interessa, que é vender e fazer negócio. Vou até parafrasear aqui o Gustavo Rangel, também, que é um parceiro nosso, e muita gente conhece ele. Ele fala muito isso, né? Fala que a imobiliária da porta da rua para fora é uma empresa de marketing e que vende imóveis. Da porta da rua para dentro é uma empresa de educação e que vende imóveis. Olha. Então é muito bacana isso, que o foco tem que estar nisso, tem que estar nas pessoas ali, tem que estar em gerir a equipe, tem que estar olhando para o cliente, atendendo o cliente. E só nisso daí já é uma jornada enorme, né? E... Bom, isso é papo para um outro pedaço que eu sei que a gente vai falar sobre questão de especialização. O papo está rendendo bem, né? Tá rendendo muito. Eduardo, uma curiosidade. Eu gosto muito assim de terminologias, significados. Queria saber a origem ou como você pensou no nome Viva Listo. Uhum. Foi conversando com algum familiar, com algum amigo, com algum sócio? Foi algum insight? Como é que veio a escolha do nome? Bom, primeira coisa, Viva Listo significa estar pronto, né? O listo ali no espanhol é pronto, é rápido, ágil. E Viva, porque se relaciona ao mercado imobiliário, tem vários, a gente tem o Viva Real, né? Que é um dos principais portais de anúncios imobiliários. Então, Viva está relacionado com isso. Então, esse Viva pronto, Viva rápido, que transmite ali o que a gente quer passar para imobiliário, para o corretor, que é estar prontos. Você tem que entregar uma experiência ágil, segura para o cliente. Esse é o significado. O processo de construção também não foi assim, né? Primeiro foi aquela coisa, poxa, precisa de um nome rápido, um nome curto, forte. E a gente ficou lá pensando, vai. Chegamos em Listo. Bacana. Vai ser Listo, então. Não tínhamos feito, né? Não conhecia o Vinícius, não tinha feito a Mavip, né? Nosso parceiro lá no Equity também não tinha feito estudo de marca. Depois fomos descobrir que já tinha marca também com o nome de Listo. Mas aí tá lá, começamos a ter cliente no Rio de Janeiro. O cliente do Rio de Janeiro fala lixo. Ficou lixo. Era horrível o carioca falando listo. Pelo né? sotaque, né? Pelo sotaque, bom, lixo não dá, cara. Você tá falando lixo, né? Mas vamos deixar uma coisa bonitinha também. Listo é estranho, né? Aí colocamos o Viva na frente. Aí o Viva Listo casou e falou, pô, legal, agora faz um pouco mais de sentido. E aí foi de onde surgiu o Viva Listo. E considerando assim também, Eduardo, que tudo que a Viva Listo entrega, o nome tem tudo a ver com realmente o que vocês fazem. E é muito bom o que vocês fazem. Então, olha, que bacana saber dessa iniciativa e desse resultado que você gera aí e nessa parceria. E se é tão bom,
isso poderia ali alcançar todo o ramo imobiliário, todos os corretores, todos os imobiliários. Mas você segmentou, você, né, se posiciona, né, como um parceiro de imobiliárias para imóveis de alto padrão. Por quê, Eduardo? Se é tão bom, se você não poderia ganhar o mercado de todas as imobiliárias do Brasil, por exemplo? Porque não dá para conquistar o mundo, né? Acho que os últimos que tentaram isso, Napoleão, Hitler, se deram mal, né? Então, não dá, né? Você precisa nichar e ver onde o teu modelo atende melhor. E eu vejo muito empreendedor caindo nessa cilada. Nós já caímos nessa cilada várias vezes, sabe? De falar assim, poxa, meu produto serve para todo mundo. Só que tem um problema. Na hora que você coloca isso na prática, que você começa lá no início da tua comunicação de marketing, que tem que entregar uma comunicação clara para criar conexão com o teu cliente, a hora que vem para o teu time comercial, que tem que ter um discurso ali, né, um speech de vendas bem afinado, as quebras de objeção. Isso vai mudando. Inclusive depois, a forma de trabalhar no teu operacional, como vai entregar isso. Isso vai mudando de perfil de cliente para perfil de cliente. E hoje, ainda com essa parte de redes sociais, né, a gente está vivendo um mundo de hipernichos. Tanto que vai ser difícil, saindo que eu gosto muito de música também, vai ser muito difícil a gente ver um novo Beatles surgindo. Porque você super nichou em vários segmentos tudo no mundo. Então é importante você nichar. Não adianta querer atender Deus e todo mundo que você não vai conseguir atender. Então, esse foi o primeiro ponto, para poder deixar muito bem alinhada a nossa comunicação, para poder conversar e falar com um tipo de cliente, cada vez foi afinando mais. Assim, o processo até chegar nesse CP, né, nesse perfil de cliente ideal, foi batalhando ali no dia a dia, né? Então, assim, é importante nichar. Isso é um recado que a gente sempre gosta de falar para as imobiliárias, né? Você é um sócio de imobiliária, corretor de imóveis, nicha, escolhe teu perfil de cliente que você trabalha, se conecte com ele. E ele tem que ser muito mais específico ainda do que a gente, porque a hora que ele fala, alto padrão. Tá, o que é alto padrão? Pode falar que tudo é alto padrão, porque o imóvel é o alto padrão para qualquer pessoa, né? É imóvel, sei lá, a partir de R$1 milhão. Tá, mas quem é o cliente exatamente que você atende? É que a gente fala alto padrão para dar, o primeiro corte que a gente tem do nosso cliente. Dali para baixo tem um monte de outros cortes até chegar no nosso perfil de cliente ideal. É imobiliária com no máximo 5 corretores, sem uma estrutura interna para que a gente realmente case ali o processo como uma luva ali. Isso no cliente que entra. Hoje tem imobiliárias maiores lá dentro, mas elas cresceram já estando dentro de casa. Porque senão eu vou criar um atrito. Eu vou fazer aquele sócio de imobiliária ter que, sei lá, demitir o advogado dele, ou brigar com o sócio que cuida de uma parte do processo, ou fazer ele cancelar meia dúzia de sistemas que ele já tem ali dentro. É muita fricção para entrar. E a gente quer entrar realmente que nem uma luva ali, resolvendo o problema na hora para esse cliente. Então, tem que nichar, sabe? Então, o corretor escolhe ali para você poder alinhar a tua comunicação com o teu cliente. Se teu cliente é empresário, se teu cliente é expatriados, é muito legal. Tem imobiliário que aprendeu a trabalhar com expatriados, fica indo em empresas que trazem pessoas para cá e ela consegue atender pelo próprio RH. Você cria um canal muito bem azeitado com o teu cliente quando você tem essa segmentação. Então, é por isso, para poder realmente ser muito mais assertivo no processo comercial e também na entrega, que o cliente vai ser mais satisfeito com a gente. A gente já fez isso de atender todo mundo, mas não dá. Você não atende ninguém bem no final do dia. Né? E essa vivência dentro da Viva Listo faz você testemunhar ali muitas transações imobiliárias acontecendo bem debaixo do seu nariz a toda hora, de uma forma automatizada, né? E eu queria saber qual que é a sua visão para o mercado imobiliário hoje, né? Como que ele está hoje, para onde a gente está indo? Se você puder, com a sua experiência, dizer para quem de repente é do ramo imobiliário ou quem está pensando em entrar, quem está pensando em se tornar investidor do mercado imobiliário. É um bom negócio ainda investir em imóveis? Conta pra gente da tua experiência sobre isso. Se tem uma coisa que o ser humano precisa é de um lugar, né? Para habitar, para morar, para ter o lar dele, para trabalhar. A gente descobriu muito isso com a pandemia também, né? Vai todo mundo ficar dentro de casa. Não, você precisa do ambiente. O ambiente, ele é muito mais do que ter uma escrivaninha, uma mesa ou ter uma cama e um lugar para você estar ali dentro. As coisas acontecem ali dentro. Então, primeiro de tudo, é uma necessidade que não acaba.
Falando de mercado, eu vou parafrasear outra pessoa também, o J. Batista, né, que é um parceiro e sócio nosso lá também, ele sempre fala, o mercado imobiliário é o maior mercado do mundo, tudo gira em torno do mercado imobiliário. E é fato, se você pensar, venda de carros, tem um empreendimento aqui, né, qual que é mesmo o nome dele? O Setai Pininfarina, né, que é até a grife do carro está vindo para dentro porque as coisas se conversam. Se conectam, né? Você pensar a quantidade de coisas que giram em torno do mercado imobiliário, fora a relevância dele dentro do próprio PIB, com tudo que está relacionado ao mercado imobiliário. Então, ele pode se renovar, mas o mercado não acaba. Falando com relação a oportunidades para investimento. Então, as pessoas elas vão querer comprar, elas vão querer alugar, porque elas precisam de um lar, a pessoa vai precisar de um escritório, de uma laje comercial, o que for, vai precisar de um galpão. O mercado imobiliário não para. Aí a questão sobre investimentos, né? A gente tem uma demanda habitacional no Brasil absurda. Não só porque ainda é uma população que cresce, vai começar a diminuir. Vai, lá em 2050 é a previsão do IBGE, que quando vai começar a nossa população a diminuir. Você tem questões pontuais, regionais, de movimentações de pessoas ali, mas ainda é uma população que cresce. E nesse processo de crescer e de envelhecer também vão surgir outras oportunidades dentro do mercado imobiliário. Então, sempre vai ter muita oportunidade. A gente fala que no mercado imobiliário a demanda era praticamente inelástica, assim, para a demanda, o desejo de aquisição. Se tiver funding, crédito, vai ter gente para poder comprar imóvel. E quando não dá para comprar, ela precisa resolver, vai ter a parte de locação. Quando compra começa a ter dificuldade, tipo agora, juros altos, o mercado de locação sobe para caramba. E uma outra questão, falando de investimento, a gente tem ali uma tendência, todo mundo fala, poxa, as pessoas não querem mais comprar imóveis, elas querem ser nômades, se mudar. Isso é uma pesquisa recente do FIPZAP, inclusive em parceria com o Quinto Andar, no ano passado, em que o desejo de compra ainda não mudou, sabe? Quase 90% das pessoas ainda desejam comprar o seu imóvel, né? E ter o seu lar. Só que tem uma questão aí econômica que leva ao ponto de que, diferente de outras épocas que a gente já viveu de crescimento econômico, a gente está num momento em que muitos dos filhos não vão mais conseguir ter a formação de patrimônio e de acúmulo de capital que os pais tiveram. E aí o que acontece? A pessoa precisa alugar. Mas alguém vai ter que botar dinheiro e comprar. Então também é uma oportunidade muito grande, né, você ainda comprar, pensar numa rentabilidade ali de locação, algo que é muito seguro. Né? Então o mercado imobiliário vai continuar sendo uma excelente opção de investimento e que se você acompanhar aí a própria valorização do imóvel, o pessoal fala, brinco, né? O Thiago Nigo, né? O primo rico, inclusive já foi nosso cliente. O pessoal zoa pra caramba com essa situação dele, que ele falava antigamente, comprar imóvel não, investe em ação, Sim. etc e tal. Aí saiu virando comprando imóvel depois. É que se você colocar na conta só o 0,5%, 0,4% do aluguel tradicional de longa duração, fala, poxa, rende pouco, né? Você vai pegar o CDI ali e está rendendo muito mais. Mas imagine que fosse uma ação, isso daí é o dividendos. A valorização do ativo é a ação. Então, você tem que olhar essa conta como um todo, né? Olhando a valorização do imóvel e também a rentabilidade que você tem com uma possível locação. Não dá para olhar só um pedacinho, porque não é só aquilo. Porque o imóvel tem liquidez, ele pode ser vendido. E aí, é claro, como você vai fazer um investimento no mercado financeiro, você precisa escolher aquele produto, né? No caso, aquele ativo onde você tá entrando. Mas, com certeza, é algo ainda que tem muito chão pela frente ainda, o mercado imobiliário para investimento, e vai cada vez mais ser acessível. Com esse processo de tokenização que está entrando para o mercado imobiliário, isso daí vai se quebrar em diversas frações, muito provavelmente. Inclusive para poder fazer operações de crédito. Vai estar vindo uma revolução para o mercado imobiliário, que é um mercado que não acessou ainda essa revolução tanta de tecnologia, que a gente vai ver muito grande aí acho que durante essa década ainda, até o final dessa década, muita coisa nova vai poder acontecer. Então, o convite que eu falaria, quem ainda não investe no mercado imobiliário, não está olhando para isso, começa a acompanhar, porque você não vai precisar ter mais R$1 milhão, R$500 mil, R$400 mil para poder botar, comprar e alugar. Muita coisa nova está vindo e cada vez mais vai ser acessível para vários outros tickets também que querem poder investir no mercado imobiliário. Legal. E você falando, eu concordo com você, nós vivemos também, né?
também há um tempo investimos no mercado imobiliário, no nosso caso leilão de imóveis, que já quero saber sua opinião sobre esse mercado. Mas no livro Pai Rico, Pai Pobre, né, que eu acredito que é um coringa sobre finanças, investimento e empreendedorismo, né, lá ele diz que, né, ele começou a enriquecer comprando e vendendo imóveis. A diferença é que ele procurava imóvel que tivesse à venda no mercado, ele oferecia uma proposta mais baixa e aí ele dizia que chegava a fazer proposta de 50% abaixo. Se a pessoa quisesse muito vender, ela vendia. Se ela não quisesse, né, se ofendia e mandava ele embora. Mas ele falou, das 10 propostas que ele fazia, uma aceitava. E aí ele já tinha esse ganho, né? Eu gostei do que você falou, de que o aluguel é o dividendo do proprietário. Nunca tinha pensado nisso. E melhor ainda, eu acredito que melhor do que ações, né, do imóvel, não tem risco de você perder, porque a ação, quando desvaloriza, você perde dinheiro. Imóvel não tem esse risco. Está no teu nome, está matrícula no teu nome lá. O pessoal pode reclamar de cartório, que é duro, não sei o que, mas você perde, está ali, entendeu? Não existe mais grilhagem hoje em dia. Quer dizer, talvez exista nos fundões do Brasil por aí. Agora eu queria saber, vou te perguntar sobre esse boom que tem aumentado, que tem crescido no Brasil. A gente fez uma pesquisa recente que de 2023 para 2024, o mundo, né, o mercado de leilão de imóveis, ele cresceu mais de 40% de um ano para outro. E a previsão agora de 2024 para 2025 é subir 70%. Né? Se eu me corrigir. Saiu na Veja, revista isso, Veja. Né? Ou seja, nós temos aí uma fatia do mercado de imóveis que foram comprados e que estão sendo retomados pelos bancos ou pela justiça em razão do endividamento da população e estão voltando para a comercialização, com uma grande diferença. Estão indo aí pela metade do preço. Ontem o Lucas postou até um vídeo falando de um leilão que a gente acompanhou, que o lance inicial era de R$1. Então é algo assim fora da casinha, né? É algo muito aleatório do mercado tradicional. Eu queria saber a sua opinião, como que você vê esse movimento de aquisições via leilão de imóveis, Eduardo? Eu acho excelente para começar, muito bom, porque ele está dando acesso a uma possibilidade de investimento, uma possibilidade de aquisição por um outro canal, né, para os clientes. E toda vez que você cria acesso, isso é muito bom para todo mundo, né? Um ganha-ganha geral para todo mundo. Um ganha-ganha onde envolve o cliente final, que pode comprar um imóvel com desconto, ou um investidor que vai comprar para poder vender, dando liquidez para isso, para o mercado financeiro, que tem uma liquidez para poder pegar uma garantia e colocar de volta aquela garantia no mercado. Isso tende, com isso, reduzir o processo de taxa de juros. Para profissionais que começam a trabalhar num novo caminho ali, para poder trazer um novo canal de venda, se especializar numa vertente específica, como é o caso de vocês. Então, é uma situação onde todo mundo ganha, né? Ah, mas a pessoa que não pagou foi despejada. Tá, mas ela estava errada. Vamos lá, né? Ela não pagou. Então, esse processo tem a ver com tecnologia também, né? Com a melhoria também dos processos judiciais no Brasil, aceleração disso tudo. A gente fica falando mal do Brasil, a torta direita, mas o Brasil tem uma parte de tecnologia, comparado com vários lugares do mundo, muito avançada. Isso tem a ver também com os problemas. O Brasil, o processo de compensação bancária, porque todo mundo dava cheque, era o melhor do mundo. A gente tem um sistema de pagamento um dos melhores do mundo hoje ainda também. E acho que por causa dessa judicialização de tudo que a gente tem aqui, essa doideira burocrática que a gente vivia, a gente também está se tornando bons solucionadores disso, acelerando e liderando muitas vezes determinados frentes no mundo, ali sendo referência. Então isso vem de toda essa tecnologia e tudo que está sendo aplicado. E a gente só vai ver aumentar isso daí com certeza cada vez mais, e é muito bom esse movimento como um todo, não só para o mercado ali como oportunidade de compra, e realmente vai trazer mais produtos para o mercado, vai trazer mais acesso para quem quer poder investir, e é mais um canal ali de investimento para poder fazer negócio dentro do mercado. Muito positivo. Muito bom. Agora, eu observo um movimento também no mercado que para mim não faz sentido, e eu fico pensando que é uma grande oportunidade para esses profissionais também ganharem dinheiro.
que é o quê? Para mim, quem é o protagonista do mercado imobiliário é o corretor de imóvel, são as imobiliárias. Nós somos advogados e a gente, obviamente, né, pela expertise jurídica, né, para a gente, não é que é mais fácil, mas a gente tem mais familiaridade com o tema jurídico, com leilão de imóveis, tal. Mas quem está na ponta mesmo é o corretor. Sim. E a gente ainda percebe que a grande maioria ainda não está olhando para esse mercado. Não sei se é porque tem medo, porque não conhece, mas quem tem se posicionado, né, se colocando como um protagonista entre o elo, são advogados ou investidores, quem já faz para si e começa até a ensinar, ou começa a fazer para os outros. E os corretores ainda não estão. A gente fez foi convidado para fazer uma palestra aqui no Cresce da Paraíba. A gente teve um grande público de interessados, né? Muitos nos procuraram para fazer parcerias, mas não como protagonistas. Eu vejo esse movimento de, né, achar que é interessante, a gente tem, né, acaba sendo procurado por muitos corretores, mas eu tenho assim, um grande desejo de ver os corretores dentro dessas transações também. Na sua visão, é realmente treinamento, ou precisaria se investir em educação nesse sentido, ou é porque é muito diferente do que o corretor faz, não faz sentido? Como que tu vê esse mercado, Eduardo? Olha, é uma visão de agora, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas é bacana esse exercício de pensar essas possibilidades. Vamos lá. Eu acho que talvez o corretor não olhe para isso hoje. Tem a parte de conhecimento, sim, né? Mas eu vejo que é uma venda muito mais complexa. É uma venda que envolve questões mais técnicas, ela não é tão imediata. O corretor ele busca mais rapidez e imediatismo. Ele entrar numa venda que pode demorar 6, 8 meses para receber uma comissão, talvez ele não venha. Estou pensando nisso agora, tá? Mas pensando em probabilidades. Acho que pode ter alguns que venham e foquem nisso, porque daí ele começa a criar uma carteira e a partir do momento que começa a cair as comissões, ele vai trazendo isso para dentro da jornada, mas ele entende esse business, esse ciclo médio aí de quando ele começa um produto e quando que ele vai receber a comissão por aquilo. Mas, no geral, eles não trabalham porque difere muito do que eles fazem hoje e tem essa questão do imediatismo. Então, pode ser algo, sim, que vai estar vinculado muito mais a empresas ou imobiliárias ou escritórios que vão estar focados nisso como um negócio específico para ele poder vender para o investidor. Né? E, de repente, o corretor pode ser a ponta de trazer esse investidor que, sei lá, acabou de botar um dinheiro na mão da venda de um imóvel, poder investir no imóvel de leilão também. Mas ele vai precisar desse apoio. Legal. Ele não vai fazer sozinho. Porque, de novo, o papel dele é ser comercial, não é ser um faz tudo. Então, pensando por esse caminho, é uma venda mais complexa. Né? Você tem que construir isso daqui. Então, nisso daqui ele entraria como um apoio, um parceiro. Mas ele pode ser, ali na ponta, uma pessoa que vai trabalhar para dar liquidez para recolocar esse produto de volta no mercado depois que ele tiver totalmente organizado, né? Pensando na jornada, o investidor foi lá, pegou, acabou todo o processo, entrou no leilão, passou quanto tempo? Talvez 8 meses, quando dá uma média. Tá com esse produto limpinho, né? Organizadinho, resolvido e tudo mais, ele vai precisar colocar esse produto no mercado de volta para dar liquidez e ter o retorno do investimento dele. Aí ele vai usar a massa de corretores para isso. Só que daí não é mais um imóvel de leilão, é um imóvel que já foi colocado no mercado. Mas lembrando que o corretor não atende só quem compra, ele atende também quem vende. E esse investidor ele se torna um cliente do lado da ponta vendedora. E aí essa unidade de negócio, de business organizado, talvez ela vai ter que pensar também, não só em ajudar essa pessoa a comprar o imóvel, a adquirir, mas porque se ele é um investidor, ele precisa fechar o ciclo, ele precisa fechar o ciclo de venda. Precisa dar liquidez. Dar liquidez. E aí o corretor, acho que ele vai entrar principalmente nessa ponta de dar liquidez, aí sendo mais o protagonista, do outro lado talvez mais como consultor. Não sei, foi um exercício mental feito agora. Legal ouvir a tua visão por você estar, né, na ponta ali no mercado imobiliário e conviver com todos eles. E eu acho que faz sentido, eu concordo contigo. Eu diria que talvez falte também a curiosidade de conhecer formas de trazer dinheiro para a mesa sendo corretor no mundo dos leilões. Aí vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem entrevistou inclusive, né, aqui no podcast, uma das primeiras entrevistadas,
um casal de sócios de uma imobiliária, onde eles são especialistas em compra de imóveis de leilão. Então, eles fazem, né, a compra e depois a revenda também. Eles são credenciados da Caixa. Então, assim, existe uma possibilidade de os corretores de imóveis, as imobiliárias que precisam ser CNPJ, né, se habilitarem para vender esses imóveis para a Caixa, né? Então, aí passa a ter autonomia, ter o acesso e a autorização de fazer toda a assessoria ali nessa parte de venda do imóvel. E quem paga a comissão, nesse caso de imóveis em venda direta, é a Caixa. E são transações, geralmente, que não demoram para você receber essa comissão. Ela paga 5%, né, se você tiver habilitado, cadastrado e foi indicado o seu CRES, e você vai receber ali, junto com o contrato, quando for pago o financiamento, que se for financiado, né? Então, é uma média de 2 meses, mais ou menos, aproximadamente. Essa corretora, ela faz isso há uns 3 anos, aproximadamente. E ela já vendeu mais de 200 imóveis Caixa, imóveis de leilão, e está ganhando, né, seu dinheiro. Agora ela está se posicionando, entrando em outras frentes. Ela trabalhava com imóveis populares. Mas tem uma rotatividade grande. Por quê? Porque tem investidores que já estão de olho nesse mercado. Sim. E eles precisam de aliados ali para fazer a parte que eles não querem fazer, né? Claro que se na parte de desocupação precisa entrar um advogado junto, mas muito deles nem vai precisar entrar com ação judicial. O próprio corretor que está habilitado Caixa, ele já sabe como ele desocupa, ele vai, tanto que ela me contou várias histórias que ela vai, descobre quem está. Um pouco do que a gente faz, que a gente contrata, na verdade, os corretores para fazer isso para a gente. Mas eu vejo como um grande mercado que os corretores ainda estão deixando o dinheiro na mesa, né? E a gente fica vendo esse movimento, eu fico com muita vontade desse despertar para ir buscar, porque é melhor fazer isso com a assessoria de um corretor. A gente que também é nichado, não pode atender todo mundo. Na nossa assessoria, a gente só atende, né, um tipo de cliente investidor, que quer imóveis de alto padrão, com imóveis acima de 1 milhão, mas e todo o restante de imóveis que estão lá para vender. Eles podem muito bem serem, né, comercializados com a ajuda desse corretor. Sim. Mas muito bom, né, ver desse... Mas é aquilo, né, Carol? Definir quem é teu cliente ideal, nichar, focar... E aí você vai ter sucesso naquilo que você está fazendo, assim como várias outras frentes, né? E tem um pouco realmente dessa situação, imóvel de leilão é difícil, é complicado, vai demorar. Né? Tem essa crença que aos poucos ela vai sendo desconstruída, principalmente quando você vai tendo esses processos judiciais e burocráticos mais agilizados, né? Nisso daí. E acho que muito desse crescimento tem acontecido pela facilidade, né? Vocês estão vivenciando isso. Aí é uma pergunta minha para vocês, né? Até curioso, que quer saber mais. Tá realmente ficando mais fácil para fazer todo esse processo de jurídico que envolve, né? Ou seja, tem muita coisa que é administrativo, não é tão jurídico, mas quanto que é hoje mais fácil do que era há 2, 5, 10 atrás? Como é que vocês veem isso daí acontecendo para frente? Invertemos aqui a pergunta. Uma coisa que a gente percebe é que, primeiro, na medida que as demandas vão chegando na justiça, a gente cria jurisprudências, né? A gente chama jurisprudências, mas é o quê? É a opinião do juiz sobre aquele caso. Então, o que a gente pode dizer de anos para trás e agora? Que hoje é um entendimento que já está consolidado, está pacificado, de que uma pessoa que compra um imóvel, investidor que compra um imóvel, ele tem o direito à posse. Então não está mais rápido o processo. Não é algo mais discutido. Liminar, ela pode ser deferida, né, a partir ali de 1 semana, como até 30 dias no máximo, geralmente, né, o que a gente vê na nossa prática. E há uma efetividade realmente do cumprimento da decisão. Porque o que eu costumo dizer até para os nossos clientes, que para a justiça, o bonzinho é o investidor e o vilão é quem está ocupando ali, né, se a gente fosse fazer essa brincadeira de bonzinho, mocinho e vilão, que está ocupando o imóvel ilegalmente, né? Então, as decisões judiciais que a gente geralmente tem visto sempre são em favor do investidor, em razão de uma lei da alienação fiduciária que garante, inclusive, isso. Recentemente, quiseram levar essa discussão para o STF para paralisar essas desocupações mais rápidas, e o STF diz que não, que está certo, né? Então, você tem razão, tá? Realmente, não é que é mais fácil, mas
é mais seguro, talvez, né? Porque tem um grau assim, de complexidade que aprendendo você faz. Mas é mais rápido. Com certeza. Hoje está mais rápido. Tá. Está mais seguro e mais rápido. Sim. Ótimo. E fazer mais uma pergunta. Eu quero cotar esses móveis para a turma da rede poder começar a comercializar e vender também, né? Então, preciso entender um pouquinho mais. Sempre tem aquela situação assim, poxa, mas eu comprar um imóvel de leilão, como é aquele negócio tem um bem de família, e aí você não vai conseguir tirar a pessoa nunca ali do imóvel, porque é um bem de família. Como que é isso? Realmente existe esse risco e até onde vai esse risco para o investidor? Quando a gente compra um imóvel, então vamos dar um exemplo de um padrão que é imóvel na Caixa, né? Financiado pela Caixa. Se assina um contrato de alienação fiduciária, né? Então tem uma cláusula lá de alienação fiduciária. O que essa cláusula diz? Que, independente de qualquer coisa, o imóvel não é seu, primeiro, né? Ali quando você, é do banco. É do banco, o imóvel é do banco. Então, primeiro, se é do banco, não é da família, né? Começa por aí. Outra, se você não pagar, o banco ele pode imediatamente retomar esse imóvel e colocar ele à venda. Então, quando ele vai para leilão, ele não pertence mais à pessoa quem fez o financiamento, e sim ao banco. Então, tendo a cláusula de alienação fiduciária, ele cai por terra aí qualquer outra alegação, inclusive bem de família. Quando que a gente vê esses casos que geralmente é considerado? Em casos que não são leilões extrajudiciais e sim judiciais. Quando é o único imóvel, quando a pessoa não tem condição de ter um outro. A pessoa está devendo o condomínio, por exemplo. Ela perde. Se ela devendo o condomínio, eu acredito que um dos campeões de imóvel de leilão é dívida de condomínio. Tem que pagar. Não pagou, tchau. Não tem, porque às vezes as pessoas faltam um planejamento financeiro, dá um passo maior do que a perna. Compra um imóvel de alto padrão sem poder ter, por exemplo. Né? Aqui no financiamento bancário, condomínio, acho que é a maioria, né? Isso, Eduardo. É isso mesmo. Então, assim, no nosso caso, a gente nunca viu um indeferimento de emissão de posse, né? Então, é raro, né? Existem as exceções? Existem, mas são muito poucas, nada que assuste, tá? Então, a gente ainda vê como um mercado muito promissor. Invertemos aqui a ordem Gostei. Invertemos a ordem. Posso fazer uma pergunta? Olha só. Ô, Lucas, e como que é, já que a gente está falando de empreendedorismo, voltando para o assunto aqui de empreendedorismo, como é que é sair de uma posição de funcionário público e se tornar um empreendedor? Como é que tem sido essa experiência, essa jornada? É uma boa pergunta. Bem, é uma jornada de aprendizado, né? Assim, por 15 anos eu estava num ambiente, né, numa organização, num órgão público que tinha um ritmo próprio de trabalho, mas o que eu vejo assim que me fez assim mudar alguns conceitos foi estar inserido em novos ambientes. Então, a Carol já há algum tempo já enveredava por esse caminho do empreendedorismo e eu comecei a acompanhá-la, né? Em cursos, em imersões. Eu comecei a enxergar que existia um mundo que até então eu desconhecia. De certo modo, eu passei por um período de zona de conforto, cheguei até o final da carreira, até o topo, de onde ali eu poderia crescer em termos profissionais, né? Recebi até alguns outros convites, propostas, mas a principal reflexão foi, né, o que eu quero daqui para frente? Foi treinar ou testar a minha visão de futuro para fins de realização. Então, assim, no órgão público, graças a Deus eu consegui gerar muitos resultados positivos e, de certa forma, eu enxerguei que não teria mais, em termos profissionais, para onde crescer. Por mais que houvesse outras oportunidades em outros estados, em outras unidades da federação, eu meio que fui desafiado a não esconder o meu talento, mas a multiplicá-lo. E participando de cursos, capacitações, imersões, eu fui vendo, eu ainda posso me realizar em outras frentes, em outros cenários. E o que, na minha opinião, assim, mais chancelou essa mudança foi os feedbacks, os impactos positivos que os clientes, né, no âmbito do empreendedorismo, me davam. Então, assim, tendo essas validações, eu comecei a ver,
eu posso ser útil para a sociedade, eu posso me realizar profissionalmente, eu posso alcançar lucro, também fazendo coisas que até então eu não fazia. Não foi fácil, porque eu tive que, assim, superar muitas crenças minhas, crenças, assim, em termos de... Em termos internos, não só isso, mas também a questão de saber que fora daquele cenário eu precisaria ter uma nova dinâmica de trabalho, dinâmica de convivência, né? Nós somos marido e mulher, mas também trabalhamos juntos, então uma nova dinâmica de sociedade, de vida e profissional. Então, para mim, continua sendo uma jornada de aprendizado, mas que traz realização. Eu acredito que quando eu saí, na verdade, eu estou afastado, né, por um período de 3 anos, licença para tratar de interesses particulares, sem remuneração. Então, assim, nesse período eu consegui me dedicar a fundo aos projetos, aos negócios meus e da Carol, e principalmente enxergar propósito. Eu acredito que até então eu não via propósito profissional na minha vida fora do órgão público. Eu me realizava muito naquilo que eu fazia, né? Era um trabalho, assim, muito meticuloso, de combate à corrupção, de devolução de recursos ao erário. Então, assim, eu via muito sentido naquilo que eu fazia em termos de integridade, em termos de... eu via propósito naquilo que eu fazia em termos de um país melhor. E não conseguia até então ver que eu poderia, de igual modo, gerar também impacto e transformar histórias na vida do cliente. Quando você falou em uma das suas respostas, Eduardo, de que nós somos os fornecedores do nosso cliente, para mim, assim, faz muito sentido, né? Eu uso a palavra assim, né? Veio direto no meu coração, de modo muito sincero, porque é o que que eu comecei a ver quando iniciei no empreendedorismo, né? E que estou vendo isso sendo validado cada dia, cada semana, a cada conversa com os clientes, porque é gratificante saber que a partir de um serviço prestado com zelo, com excelência, né, uma realidade de vida é transformada. Eu acho que está buscando responder a sua pergunta, não foi fácil no início, porque até então eu não via propósito, mas o dia a dia, o passo a passo, o teste, errando, acertando, caindo, levantando, foi me fazendo ver sentido naquilo que eu estava fazendo. Então, assim, buscando fechar aqui o raciocínio, eu acho que não necessariamente na vida a gente precisa, ou melhor dizendo, né, às vezes na vida a gente passa por algum momento que a gente não tem clareza do que fazer, mas vem muito ao encontro daquilo que você falou de atitude. Em resumo, né, eu não nasci com um espírito empreendedor, mas aprendi a treinar, a desenvolver e ver que é algo que vale a pena, né? Para mim foi um choque de realidade no começo, é uma outra dinâmica. Assim, você falou uma coisa interessante também, Eduardo, sobre quando a gente vem, né, sai de uma corporação e está ali empreendendo, né? Não tem horário, né? Nós ganhamos ali a questão da liberdade do tempo, mas não tem horário. Quanto a isso, eu não tinha problema nenhum. E essa também talvez tenha sido assim, era acostumada, se fosse necessário, né, virar madrugada. Carol não gostava muito disso, mas assim, eu tenho um perfil assim de entregar coisas assim com a maior excelência possível, né, e seja qual for o horário, para mim não teria problema, mas essa adaptação veio a calhar dentro daquilo que a gente projetava, né? Em outras palavras, né? Essa energia que eu tinha de produzir, de trabalhar, de mover as coisas, né? Foi agora canalizada nos projetos nossos, né? Nos projetos da família. Eu acredito que assim foi o principal ponto que fez a diferença. Não é fácil, porque
há 15 anos inserido dentro de um órgão, a gente cria raízes, cria relacionamentos, mas chega a um ponto que a gente pergunta, né, o que eu quero da vida, né? Quero continuar fazendo isso, né, para o resto da vida. Para algumas coisas, para algumas pessoas isso faça sentido, enquanto isso não tem nada a ver. Mas assim, mesmo diante de incertezas do futuro, o risco, quando ponderado, ele vale a pena ser perseguido, porque a gente cria uma nova história. Eu queria só fechar esse raciocínio, não sei se faz sentido ou não da pergunta, mas uma palavra que me veio aqui agora foi sobre legado, né? A gente ouviu isso em uma das palestras no Equity Club, no curso, né? O Guto Katter, né? Falou a respeito de legado, que foi um ponto também que mexeu comigo. Eu acredito que na vida a gente passa por fases, por etapas, por ciclos, por estações. E acho que uma grande reflexão é qual é o legado que eu estou deixando para mim, para os filhos. E isso ajuda a gente a enxergar propósito. Propósito no dia a dia, propósito quando a gente está em reunião de negócios com o time, né? Treinar essa visão para saber que o que eu faço vai gerar uma repercussão na vida de pessoas, né? Aumenta a responsabilidade. Então, assim, na prática, né? Eu saí de uma zona de conforto para assumir uma imensa responsabilidade que, assim, dá frio na barriga, às vezes fico estressado, até revelando aqui uma coisa íntima minha da Carol, quando eu estou muito estressado, ela me chama com carinho, meu santo, minha cara. Quando eu quero falar alguma coisa, eu falo, minha santa. São técnicas que a gente desenvolveu para que... Para dar um toque, né? Para dar um toque, porque o dia a dia ali, resolvendo as coisas, às vezes assim, estressa, às vezes dá vontade de chutar o balde, às vezes dá vontade de desistir, mas o que vai fazer a gente perseverar? Né? O que vai fazer a gente perseverar é a visão, o propósito, é o legado que a gente tá deixando, são as vidas que estão sendo impactadas, né? Refletir que, voltando atrás, aquela realidade atual não existia, né? E eu gosto muito de fazer essa reflexão sobre a questão do futuro. O futuro, ele é incerto, mas pode ser previsível. Ele passa a ser previsível a partir do planejamento, da organização, dos processos mapeados, daquilo que a gente traça na direção daquele caminho. Pode acontecer ou não, mas com certeza isso minimiza os riscos e faz a estrada, a jornada ter mais sentido. Muito bem. E o Lucas falando agora, eu me lembrei de uma conversa que a gente teve quando eu estava tentando convencer ele a ir para o empreendedorismo, e aí das estratégias foi o poder da ambiência, que eu acredito... O empreendedor é cheio disso, né? Tipo assim, vem pra cá, vem pra piscina fria aqui, vem embora. A gente adora fazer isso com os outros, né? Eu também tenho essa mania de fazer isso com alguns amigos. Cara, você tá insatisfeito? Sai, abre um negócio, vem cá, vamos fazer tal coisa. Mas não é que dá certo, Eduardo. O poder da ambiência, eu acredito que a pessoa, depois que tá lá, ela, existe. E o Lucas, ele já tinha um HD, uma mentalidade, né? Treinada para movimentar muitos valores. Ele, né, com o trabalho, a expertise dele, ele... evitou que fossem desviados centenas de milhões de reais, não foi isso? Legal. E eu pensava assim, se ele tem essa capacidade toda e está servindo o governo, e que bom que serviu, que bom que aprendeu lá e tudo mais, vamos impactar o mundo com essa expertise, né? Só que eu sei também, né, e já parabenizo mais uma vez pela coragem, porque eu sei que não é fácil você dar o all-in, você deixar. Com certeza. Né? E você fez isso também. O all-in vai ser daqui 3 anos, quando der um prazo. 3 anos deve estar... Tem 1 ano e meio. Deve ser daqui 1 ano e meio. E você fez isso também, né, Eduardo, na sua carreira ali, quando você também pediu demissão e falou, não, agora eu quero construir minha história. E às vezes é importante fazer, sabe? Decisões difíceis têm que ser... tomadas, né? Tem que ser tomadas, né? E aproveitando que você falou, tem muito a ver com o que a gente estava falando de empreendedorismo como uma atitude, né? De chamar a responsabilidade. E é um pouco do que você falou, citou o Guto, que ele falou uma frase que eu achei muito legal, que é assim, né? Faça a tua vida valer um livro. Legal. Né? Que é sobre legado. Né? Essas coisas se conversam no final das contas. Né? Uma atitude empreendedora, deixar um legado para a sociedade, para a tua família. Você
fazer a tua vida valer um livro, no final das contas. Você não vai fazer a tua vida valer um livro sentado no sofá, acordando às 8 da manhã, voltando às 5 da tarde para casa, reclamando do teu chefe, né? O Gui Junqueira também. Hoje eu tô lembrando um monte de coisa, um monte de gente. O Gui Junqueira tem parceiro lá da Anima, ele tá hoje na Links, ele sempre fala, né? O livro dele é muito bacana, que chama Tempo, Dinheiro e Atenção. Pô, síndrome do fantástico, não sei bem se é esse termo que ele usa, mas é aquela coisa do domingo à noite, você tá vendo o fantástico, vai ficar triste, chorando, que segunda-feira você vai ter que ir pro trabalho. Gente, tua vida não vai valer um livro se você estiver nessa pegada. Sim. Né? Então, se sofrer que for ver já vê a Vinheta do Fantástico, já começa a sofrer no domingo, cara, você não vai passar a semana inteira sofrendo, né? Age, né? Chama a responsabilidade, toma essa atitude. E ambiente é muito importante, né? O que a gente está aqui, a gente se conheceu por esse ambiente, buscar essa ambiência, né? Vocês estão vendo a Bíblia aqui, é uma coisa muito legal também, que me fez essa aproximação também com valores cristãos, né? Quando a gente fala, Deus quando quer algo para você também te muda de mesa, e às vezes você precisa mudar de mesa, sabe? Se você deixar algumas companhias, alguns amigos de lado, que não faz sentido para a tua vida, eles não é abandonar, mas tem coisa que às vezes te segura. E buscar ambientes que te coloquem para cima, que te conectem, que ajuda a dividir esse fardo com você do empreendedorismo. Fardo não, né? Ajuda a dividir o peso das decisões, porque é um pouco solitário muitas vezes também. É muito importante, sabe? É muito importante mesmo. O com quem vem muito antes do como, sabe? Muito antes do como mesmo. E alguns erros que eu já cometi na minha vida, nesse meio de empreendedorismo também, é querer trazer o como para antes, planejar, definir tudo, detalhe e tudo mais, e o com quem ficar inclusive para segundo plano, porque você acha que teu projeto é tão incrível, tá tudo tão bem desenhado, e você deixa de lado o quem você acha que vai dar conta, trazer para dentro, cara, é a parte mais difícil. Então quem vem primeiro, né? Acho que isso daí é uma outra coisa também super importante que eu aprendi depois de muita dificuldade na vida, muita cabeçada, mas o com quem vem antes, né? E começa por aqui, né? Começa sempre, né? Por Deus. Aquele verdade. Que nos dá toda a coragem, a ousadia de, né? A gente partilhava isso. Que esses princípios, eles são fundamentais até para a gente começar. E a gente está chegando aqui à conclusão desse episódio, Eduardo, mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo como que faz para te encontrar, rede social, onde que o Eduardo está, quero tomar um cafezinho com o Eduardo, tem como? Conta pra gente aí como que a gente se encontra. Legal, turma, então segue lá na rede social, é edu.menegatti no Instagram. Tem o @vivalisto.oficial também, que é o da Vivalisto, que a gente sempre traz muita informação sobre o mercado imobiliário. Nós temos um podcast também, o Vivalisto Talks. Por isso que é um entrevistador nada. Olha aí, que a gente leva sempre conteúdos muito bacanas do mercado imobiliário, atualizações, negócios, né, outras coisas relacionadas também com corretores, incorporadoras. Então, segue a gente lá nas redes sociais e chama lá também qualquer papo que eu puder ajudar, dividir um pouquinho a história e contribuir. Tem umas ideias malucas, às vezes também, conta comigo. E obrigado, Carol e Lucas, por estar aqui também, abrindo esse espaço para mim. Muito bem, a gente sempre gosta de encerrar o nosso podcast, Eduardo, com uma passagem bíblica. E geralmente o Lucas, ele tem ali, né, o dom de lembrar de versículos bíblicos que tenham a ver com aqui a nossa conversa. Quero lhe perguntar, Vida, qual seria o versículo que faria sentido aqui para a gente fechar com chave de ouro essa conversa, que foi cheia de aprendizado e insights? Olha, eu tenho um versículo no finalzinho da Bíblia, no livro de Apocalipse, que diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 5, que diz assim: Então o que está sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse: Ainda escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aqui se trata de uma visão do apóstolo João quando escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, e essa frase é atribuída a Jesus, né? Ao Cordeiro de Deus, Jesus ressuscitado. E a frase, ela é bem objetiva: eis que faço novas todas as coisas. Então trata-se aqui de um momento dentro
da escatologia bíblica, né, dentro que também chama de economia de salvação, da história de salvação, trata de um momento derradeiro, final, né, da renovação e da participação das pessoas nessa comunhão eterna no céu. E, obviamente, é um ensinamento principalmente espiritual. Mas eu costumo dizer que a Bíblia ela tem princípios tão enraizados e tão profundos que eles também se aplicam às demais áreas da vida. Então, aquilo que dá certo espiritualmente também dá certo em outras áreas da vida, se observados. Então, eu queria trazer essa mesma frase também para aquilo que a gente debateu aqui hoje sobre empreendedorismo. E a palavra fala, né? Eis que faço nova todas as coisas. Então, a reflexão é, que coisas estamos fazendo novas? Ou em que estamos inovando? Eu lembrei dessa palavra porque a gente tem aqui um testemunho vivo, real, né, do Eduardo, né, com os ensinamentos que ele trouxe, com a jornada que ele percorreu, de que como hoje a inovação que lá atrás ele plantou, hoje está gerando resultados. Eu até nem perguntei, mas hoje, Eduardo, atualmente, né, quantas pessoas, corretores imobiliários estão ali na plataforma, né, que você desenvolveu dentro da Viva Listo, perdão. Hoje são mais de 800 corretores. Nós Uau. já fizemos mais de 3 mil transações imobiliárias, atendendo mais de 8 mil clientes, então a gente já impactou a vida de bastante Uau. gente. Né? Lembrei de um livro também, O Jeito Disney de Encantar Pessoas, né? E lá fala do efeito uau. Então, imagine agora, você... anos atrás, essa realidade não existia, mas a partir da inovação, hoje o Eduardo pode trazer esses números, né? Mais de 800 corretores, mais de 8 mil transações realizadas. 3 mil transações. Perdão, mais de 3 mil. 8 mil clientes. 8 mil clientes. Cara, isso é o efeitual. Isso é algo extraordinário. E esse resultado alcançado hoje é porque lá atrás o Eduardo profissionalmente fez nova todas as coisas. Então a reflexão é essa, né? Pense onde você está hoje profissionalmente, é onde você quer estar durante a continuidade da sua vida? Se sim, ok, beleza, segue firme, segue honrando os princípios bíblicos, mas se a sua resposta, se você demorou a responder ou se você já pensa que aí não é o seu lugar, procure uma pessoa de confiança, converse, né? O Eduardo falou, né? Teve um tempo que trabalhou com um pai, então assim, conselhos de pessoas próximas que nos querem bem fazem diferença, né? Procure mentores, professores, pessoas que já trilharam o caminho pelo qual você quer percorrer e que já sabem ali as pedras que precisaram contornar para alcançar os resultados que alcançaram. Converse com essas pessoas porque a mudança ela pode acontecer, mas estamos encerrando, voltando àquilo que foi falado aqui no início pelo Eduardo, né? Empreendedorismo é mais atitude do que ter o CNPJ. Então, qual é a sua atitude hoje, neste momento, para fazer nova todas as coisas que estão ao seu alcance? Essa reflexão. Passar agora a palavra para a Carol, para o Eduardo, para as considerações, para a nossa despedida. Muito bonito e profundo, né? Eu gosto muito dessa visão que você disse, né? Que tem muito conhecimento, muita filosofia por trás da Bíblia, né? Que se aplica em todas as áreas da vida, né? E é um aprendizado. Eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia, mas é um aprendizado tem escritos de centenas de anos, né? Acumulados dentro da Bíblia. Então, é um conhecimento da humanidade por observar aquilo que funciona, aquilo que dá certo como princípio, como valor, né, que foi difundido por Jesus também e pelos apóstolos, por todos que ali estão nas escrituras. E eu vejo que a gente vive um mundo hoje que tenta contestar tudo isso, né? Poxa, tenta contestar um aprendizado milenar, que a gente sabe o que dá certo, a maneira de conduta, os princípios. E muita coisa tem mudado na minha vida também a partir do momento que você passa a entender isso e aceitar isso e agir dentro dos princípios, né? Que o pessoal falou esses dias, o próprio Eduardo comentou lá e tem o próprio filme do Marcos, né? A questão do inexplicável, né? As coisas começam a acontecer porque você está fazendo o que é certo. Você não precisa entender tudo.
né? Assim como a ambiência, as pessoas que você convive, as coisas começam a acontecer sem você entender, porque você está no ambiente certo, com as pessoas certas. E você falou sobre mentores, isso também tem transformado muito assim, a minha jornada. E, gente, busca mentores, não fica com vergonha, sabe? As pessoas gostam de ajudar. A vulnerabilidade conecta. Quando você fala que você está com uma dificuldade, ela conecta as pessoas. Às vezes a gente fica lá achando que, putz, vou incomodar aquela pessoa. Vou tomar o tempo dela, vou me expor. Exatamente, se expõe, você não vai tomar o tempo dela, ela vai te ajudar genuinamente, porque as pessoas gostam de ajudar umas às outras. Isso cria conexão. Esses dias um amigo meu mesmo, poxa, a gente precisou ali no final do ano, que eu mandei uma mensagem de Réveillon para ele, do nada ele falou assim, poxa, passa aqui em casa. E aí eu estava sem meus filhos ali no Réveillon, tinha ficado com eles no Natal, porque eu sou divorciado. E ele falou, tá bom, eu passo aí. Aí passei, descobri que estava com um negócio, e falou, putz, queria te chamar, perguntar umas coisas, vamos marcar. Eu falei, caramba, por que você não me chamou antes? Né? Ele falou, nossa, precisou isso acontecer. Eu falei, não, podia ter acontecido antes, né? Mas não queria incomodar. Poxa, gente, não é incômodo, né? Busquem mentores, como que é importante a gente ter pessoas que nos ajudem nessa jornada, nessa caminhada. E, poxa, parabéns por ter esse momento também no podcast. Muito bacana. Muito bom, olha, obrigada, Eduardo. Muito bom te ouvir. A gente passa a te admirar ainda mais a partir de agora, né? Uma história realmente inspiradora, né? E aqui a gente vai chegando ao mais uma conclusão do Deu Lucro Podcast. O podcast que ele nasceu não só para ajudar você a ter mais lucro na sua empresa, mas também em todas as áreas da sua vida. Gente, se fez sentido para você, se você está saindo melhor depois dessa entrevista, curte, comenta e compartilha. Você vai compartilhar com todos os seus amigos, familiares, porque de repente tem alguém que você nem sabe e tem o desejo de empreender e pode sim se inspirar com a história do Eduardo e fazer também um negócio que impacte aí mais de 8 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas. E mande também para corretores de imóveis, donos de imobiliária, investidores, né, Eduardo? Pessoas que vocês percebam que esse conhecimento que foi dividido aqui hoje vai agregar. Então, a gente sempre está aqui agradecendo por vocês, pela audiência. Compartilha com todo mundo e nós te aguardamos no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.